Olá pessoal, se você está procurando o Angular, esse é o vídeo certo para você. Angular para quem tem pressa. A ideia é a gente abordar tudo o que você precisa para começar um projeto do zero. Se você está migrando de outra tecnologia, se você vem de Webform, se você vem de React, Vue.js, você caiu no vídeo certo, tá? Então não sai daí, acompanha a gente que vai ter muito conteúdo hoje, tá? E já aproveita, vou pedir aquela força, se inscreve no canal para apoiar aqui, né? Os nossos vídeos. A ideia é eu trazer mais vídeos da série para quem tem pressa aí para vocês, com qualquer assunto de tecnologia também, a parte de finanças, um pouco. Então eu vou trazer um pouco ali do meu conhecimento que eu já tenho de mercado. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí e a ideia é ser esse vídeo bem hands-on. Bem, pessoal, então o que é o Angular? Se você nunca viu o Angular, ele é um framework para front-end baseado em TypeScript e ele é um SPA, um Single Page Application. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho mais como que isso funciona. Então nada mais é do que uma página única. Então você só tem um arquivo de HTML e toda a lógica, todos os seus componentes, eles são sendo renderizados e criados no momento da apresentação para o cliente. Então não tem mais aquele refresh, aquela carga da tela toda na mudança de componente, mudança de página. Então isso aí dá uma nova visibilidade assim, né, de usabilidade para o cliente. Então a gente tem aí também o React, o Vue.js, que são ferramentas aí também sensacionais, e o Angular se diferencia por ele ser um framework, né? Então quando a gente tem ali outras bibliotecas, né, e frameworks também baseados em React, como a gente tem aí também o Next, o Angular ele garante para você uma liberdade. Você pode publicar o seu projeto em qualquer lugar, qualquer servidor web, né? Ele não está vinculado ali a nenhuma tecnologia, nenhuma plataforma para você ter que comprar. Então ele é praticamente assim multiversátil. E você tem todas as ferramentas que você precisa para te garantir uma aplicação robusta e pronta para produção dentro do framework. Acho que isso que é o mais interessante. Então, dentro do próprio Angular, você já tem ali diversas bibliotecas que vão garantir, pelo menos ali, o básico de uma aplicação pronta. Então, a gente tem validação, rota, a parte de comunicação com o servidor, sem que você precise de criar muitas dependências de bibliotecas de terceiro dentro do seu projeto. Bem, pessoal, então essa aqui é a documentação do Angular, angular.dev ou angular.io, tá? Então isso aqui é uma página que foi refeita nas últimas versões e ficou muito bonita. Ela tá bem intuitiva aqui com esses efeitos de scroll, tentando ser bem imersiva. E ela traz aqui dentro dela uma ótima documentação e também eles trouxeram aí nas últimas versões um compilador que você consegue ali dentro do próprio browser, você consegue testar ali alguns conceitos, você consegue já gerar código e rodar dentro do navegador. Então aqui a gente também tem a notificação, as documentações, que é muito boa a documentação do Angular. Então realmente você encontra tudo. Então a maioria das coisas que eu procuro, das dúvidas que eu tenho procurado já todos esses anos que eu trabalho, eu tenho trabalhando com Angular ali desde 2018, 2019 oficialmente. Então de 2018 eu comecei a paquerar o Angular e em 2019 a gente decidiu usar a ferramenta como framework principal para front-end. Ok? Bem, pessoal, então vamos lá agora aqui para instalação. O que a gente precisa, tá, pessoal, para instalar aqui o Angular? Então, o Angular ele vai precisar do Node. Então, a gente vai precisar aqui, né, acho que vamos ver aqui a versão do Node. Então, o meu Node aqui está bem atualizado, a versão 22. Então, você vai fazer a instalação, que é o npm install, e a gente vai colocar aqui @angular CLI, então dá um "-g" aqui, né, para instalar globalmente. Então você vai dar aqui um Enter, ele vai fazer a instalação, e para você confirmar, você vai dar o comando aqui "-ng "-version" também, que ele já vai carregar ali a versão para você. Então aqui eu estou usando o Angular 19, então praticamente o que eu passar aqui, a gente vai ver no Angular 19, 18, 17, acho que a gente não vai ter problema, até porque eu vou pegar ali a parte básica
vem ali não vou dizer a parte básica, mas eu quero pegar a espinha dorsal realmente do framework para a gente começar. Bem, então já estou na pasta aqui do projeto e eu vou começar um novo projeto. Então a gente vem aqui em NG, que vai ser a nossa ferramenta principal, NG New, e eu vou colocar aqui o nome do projeto. Então vou colocar aqui meu app Angular. Então vou dar um enter aqui. Então ele vai dar aqui, ele vai perguntar se que a gente quer fazer o autocomplete. Eu vou colocar aqui que não. Beleza? O que ele está fazendo aqui, pessoal? Agora ele vai trazer aqui algumas opções para eu iniciar o meu projeto. Então aqui é o processador que eu quero ali de CSS. Então eu posso usar o SAS aqui, né? O LES, eu vou usar o CSS meio. Pessoal, aqui está perguntando também se a gente quer usar o server-side rendering, mas aqui também a gente não precisa, e ele já criaria, se a gente clicar aqui com Yes, a gente já criaria se você quisesse fazer uma coisa mais avançada ali, para ele poder dividir as coisas que vão ser renderizadas do lado do servidor. Então o Angular também já tem isso por default, e eu clico aqui em não, que a gente vai realmente criar um projeto simples, e ele vai criar aqui todas as pastas e as dependências que a gente tem, tá bom? Então eu vou avançar um pouquinho aqui o vídeo, que essa parte demora um pouquinho. Bem, então aqui meu projeto já foi criado. Vai estar aqui em meu app Angular. Então vamos lá. Vou entrar aqui na pasta. App Angular. E vou dar um code aqui. Ponto. Ele vai abrir com o meu Visual Studio Code. Pegar aqui e já abriu aqui para mim o projeto aqui do Angular, perfeito. Então vamos entender um pouco aqui, pessoal, agora a estrutura das pastas, o que ele criou, como que ele funciona. Bem, pessoal, isso aqui a gente não precisa se preocupar agora. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Eu também não vou abordar muitas coisas aqui nesse vídeo, porque senão a gente vai estourar uma hora aí com certeza, tá bom? Mas isso aqui é o que ele precisa para poder rodar. A gente vai mexer aqui mais para frente em algumas configurações. Esse aqui não se preocupa muito com isso agora. Pasta principal, essa aqui é src source. Então ele criou aqui, ó, dentro da source, ele criou uma pasta pp, a index, como eu falei, ou seja, essa aqui é o único arquivo HTML que ele possui, ou seja, então ele vai botar todo o seu projeto dentro dessa página, né? Então ele vai renderizar, vai processar tudo aquilo que a gente está construindo aqui dentro desse app root, tá bom? E também aqui a gente não vai mexer muita coisa. No main TS aqui é coisa para subir a aplicação, ok? E o styles é um style global que você tem em toda a aplicação, tá? Você precisa fazer alguma estilização global, você pode vir aqui, você pode fazer, tá bom? E geralmente a gente vai usar mais assim nos componentes. Beleza, pessoal, agora vamos entender agora o que ele criou pra gente. Então ele já criou aqui um app, tá? Então ele criou aqui esse app aqui, tá vendo? Então ele já criou esse arquivo HTML, que não é aquele index, tá? É um arquivo HTML do componente, tá bom? Então, para todo componente você vai ter um arquivo de HTML, um arquivo de CSS, que é o estilo, um arquivo de teste e um arquivo de lógica, que é o seu arquivo TypeScript. Então, como eu falei também ali, né, o Angular ele é baseado em TypeScript, que é aquele superset, né, de JavaScript que tenho certeza aí que tá bem comum aí hoje em dia de ser usado. Então a gente já tem um componente, então esse componente aqui é um componente raiz, tá? Então o Angular já cria pra gente, então já cria a pasta de rotas, que a gente também vai ver mais para frente. Então com isso aqui a gente já consegue ver como é que tá a aplicação. E como que a gente vê, como que a gente roda ele? Então eu vou abrir aqui o terminal, aqui ó, no VS Code, posso colocar o Ctrl aspas simples, né? E eu posso vir aqui ó, e dar um ng serve -o para ele poder fazer as atualizações e já abrir o navegador. Então eu vou dar um enter aqui. Bem, ele já abriu aqui o meu Angular aqui, né?
que é a versão que ele cria para a gente padrão, ok? Então eu vou deixar aqui aberto, tá bom? Para a gente ver que ele vai atualizando, ele vai recompilando ali de forma automática. Eu vou vir aqui no App Component e vou tirar toda essa parte aqui que está dentro desse comentário, tá, pessoal? Vou tirar, que isso aqui é um boilerplate, ok? Vou tirar e eu preciso deixar esse router outlet. E a gente vai entender o que é esse router outlet aqui, beleza? Vou salvar, quando eu voltar para cá vai estar tudo em branco, beleza? Então, para a gente identificar aqui o componente, eu vou colocar aqui. Então, pessoal, esse app component HTML, ele é HTML puro. Então, tudo que você fizer aqui com HTML puro vai funcionar. Então, vou colocar aqui início, component, app. E depois desse router outlet, eu vou colocar fim componente app. Vamos ver o que vai estar na tela agora. Bem, início componente app e fim componente app. Bem, pessoal, essa aqui vai ser praticamente a base desse vídeo para a gente entender o funcionamento aqui do Angular. Ok, pessoal? Então, o que a gente precisa também legal aí para vocês que já estão começando, o primeiro contato ali com o Angular. Aqui em extensões no VS Code, é legal você colocar as extensões do Angular. Então, são essas duas extensões aqui, essa aqui do John Papa e essa aqui do Language Service mesmo. São muito boas e vai ajudar também você na hora de editar os arquivos. Então ele já vai trazer ali alguns nibsets para você, vai dar alguma produtividade, vai acelerar para você, né, para pegar ali o código, o que o Angular tem ali de comum, que claro, não existe, né, no JavaScript nem no HTML. Então a IDE, né, o VS Code, ela não vai conseguir sugerir para você. Então eu sugiro que você instale essas duas extensões, que vai ficar bem legal ali para você trabalhar, tá bom? Então, perfeito. Então vamos entender aqui, pessoal, por que ele cria três arquivos para cada componente. O Angular trabalha com a metodologia chamada SOC, que é Separation of Concerns, né? Então, ou seja, alguma coisa parecida com separação de preocupações. Então você vai ter um arquivo que só vai ter HTML ali, e você vai ter um arquivo que você só vai ter a lógica, e o outro você só vai ter a folha de estilos. Então ele separa propositalmente e automaticamente ele junta isso tudo, tá bom? E esse aqui é um arquivo de teste, que ele fica junto de cada componente, tá? E se você quiser rodar os testes aqui, é só você dar um ng test, que ele vai gerar um testezinho já para você, isso aqui que já foi feito, tá bom? A gente não vai abordar teste aqui nesse vídeo, porque a ideia é a gente tentar fechar aí até no máximo 1 hora, tá? De vídeo, 1h10 aí no máximo, estourando. Tá bom, pessoal? Então ele vai pegar todos esses arquivos, ele vai pegar o CSS, ele vai pegar o TypeScript e o HTML e vai juntar e vai criar o componente para você. Ok? A gente não vai mexer muito aqui nesse componente inicial, a gente só vai experimentar um pouquinho ali para a gente entender o que acontece na tela, né? O que acontece ali na tela, como que realmente as coisas elas funcionam, né? Como que renderiza, como que isso tudo renderiza, tá, pessoal? Então vamos lá. Então aqui dentro ele tem um título, tá vendo? Meu app Angular, tá? Então aqui no arquivo TS já tem um app e, como eu falei, os arquivos eles são vinculados, tá? Então todo componente, pessoal, voltar aqui no componente para a gente entender, ele é uma classe TypeScript normal. Ó, isso aqui é uma classe, perfeito? Ele é uma classe, só que ele tem aqui uma diretiva que é @component, que faz ele virar um componente. Então lá o Angular vai transformar essa classe num componente. E aqui você coloca o seletor, ou seja, como que você acha esse componente dentro do projeto, né? Então ele vai funcionar como se fosse uma tag HTML, né? Você coloca app root e ele vai
vai carregar esse componente, a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Os imports, que são as dependências desse componente, então você vai importar um módulo lá que vem do Node, da Node Module, você vai trazer aqui via import. O template URL, que é o arquivo, ou seja, que ele vai fazer o bind lá, e o style URL também, que é o CSS. Isso aqui também pode ser inline, tá, pessoal? Só você colocar template aqui e colocar aqui a tag, você pode escrever a tag do HTML, também vai funcionar. Eu prefiro com arquivo, fica um pouco mais ali separado. Mas se você estiver trabalhando com um componente muito pequeno, um botão, não vejo problema de você colocar aqui, tá bom? Então a gente vai ver muita coisa na documentação do Angular que eles colocam o template diretamente aqui e eu não gosto disso, tá? Eu não acho legal. Gosto sempre de ter um arquivo HTML, por menor que seja o meu componente, né? Então vamos lá, eu vou salvar aqui. Então aqui no meu arquivo HTML eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui mais um P e eu vou colocar assim, ó. Olá, vou botar aqui olá. Meu nome e aqui a gente vai colocar a interpolação. Para quê? Para eu pegar tudo que está no meu arquivo TS e trazer para o meu arquivo HTML. Porque o meu arquivo TS ele vai mudar o estado, né? Ele vai fazer a lógica e o meu arquivo HTML vai apresentar, vai fazer a apresentação desse estado. Então vou colocar aqui tile. Então ele vai apresentar aqui o tile na nossa aplicação. Ó, meu nome é meu app Angular. Perfeito. Então a gente volta aqui e eu coloco no arquivo TS, eu mudo aqui e coloco Thiago. Quando ele renderizar, ele vai mudar para Thiago aqui. Perfeito. Então, fechou. E se eu mudar aqui também, isso aqui é uma propriedade dentro de uma classe, eu posso colocar aqui nome. Eu venho aqui na interpolação e mudo para nome. E ele já vai carregar aqui para mim. Por isso que aquelas extensões elas são muito boas que vão te ajudar ali a trazer o tipo do componente que você criou, o tipo da propriedade, ou seja, isso vai te dar muita produtividade. Renderizou aqui, olá, meu nome é Thiago. Pronto. E aqui o início do componente, fim do componente, e aqui meu nome é Thiago. Então vamos só trazer esse meu nome é Thiago aqui para cima aqui do componente, né, para fazer um pouquinho mais sentido. Então vou trazer aqui para cá, pronto, início do componente app. Olá, meu nome é Thiago, fim do componente app. Perfeito, pessoal. Então, até aqui a gente já viu, né, como que a gente já está renderizando. E se você por algum motivo está caindo aqui nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre Angular de uma maneira muito rápida que cabe ali pelo menos em 1 hora do vídeo, tá bom? Então, o que a gente tem aqui também? A gente pode trazer agora, criar mais algumas coisas ali que a gente pode fazer dentro aqui do meu componente ali, né? Meu componente inicial. Então eu posso criar um botão aqui também, acho que é a parte básica, né, que a gente vai fazer, que é a parte do estado ali, né, como que a gente faz o gerenciamento do estado, como que a gente muda, altera o estado no Angular, tá? Então a maneira mais simples de a gente alterar o estado é justamente a gente alterar a variável que a gente quer. Então aqui no HTML eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar aqui de novo um parágrafo e vou colocar aqui contador. Vou criar aqui contador. E aqui eu vou criar uma variável, trazer para cá, para ficar pertinho aqui, não confundir. Vou botar uma variável aqui, contador, e vou colocar, iniciar ela com 0. Tá bom? E eu vou criar aqui uma função que vai ser add contador, que ela vai pegar this, que é para a gente achar tudo que está dentro dessa classe, aqui, ó, e a gente vai adicionar mais um nesse contador, tá, pessoal? E agora aqui, ó, eu vou fazer a interpolação do contador. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui na tela, ó, contador 0. Perfeito, bem padrão ali para a gente entender, tá, pessoal? Agora a gente vai criar um botão aqui bem simples, tá? Vamos criar um botão botando aqui, né, um btn, vou criar um btn aqui, e vou colocar aqui add, tá? Vou colocar add. Bem, pessoal, e o Angular ele tem também as propriedades já de binding de eventos dele. Então, no HTML normal, a gente faria algo do tipo onClick,
tá? Só que aqui a gente não vai fazer. O Angular tem os seus próprios ele tem os seus próprios eventos. Então ele tem um evento clique, muito parecido, tá? Você só coloca clique aqui. E aqui, ó, ele já vai trazer, quando a gente dá um Ctrl espaço, ele já vai trazer, ele já vai ler o que está dentro lá da sua TS, né? Do seu arquivo de lógica desse componente. Então eu vou trazer aqui, ó, add contador. Ou seja, então quando eu clicar, ele vai acionar o add contador. Agora vamos voltar aqui para a nossa página. Então a ideia é quando a gente ir adicionando, ele vai incrementando aqui o contador. Tá? Esse é o padrão, isso aqui é o padrão, é a maneira mais simples que a gente tem de alterar um estado local no Angular. A gente ainda não criou um componente. Então como é que eu vou criar aqui um componente também? Né? Então eu vou pausar aqui a aplicação, dar um Ctrl C aqui, vou aumentar um pouquinho aqui para você a tela, pessoal. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Se tiver muito grande, vocês me falam, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para melhorar a tela para vocês. Então aqui no meu terminal, eu vou continuar usando o meu NG, que é o meu CLI, né? Então a gente vem aqui em NG, Generate, Component, e aqui eu vou colocar o caminho que eu quero. Então todo componente ele vai ser criado dentro dessa pasta pp. Boa prática eu colocar dentro de uma pasta, então criar um componente por pasta, pelo menos, né? Até criar uma pasta de componente, uma pasta de UI para você ir separando, mas não é o foco aqui do curso. Então vou colocar aqui Initial e vou colocar aqui Hello. Então ele vai entender que vai criar dentro da pasta pp, ele vai criar uma pasta Initial e vai criar um componente Hello. Então ele já vai criar também uma pasta para o Hello. Tá? E o que eu posso passar aqui? Como a gente não vai falar de teste agora, pessoal, eu vou dar aqui ó, um skip testes para ele poder esquipar os testes. Ele não vai criar aquele arquivo de teste no momento. Então, beleza, ele criou aqui os 3 arquivos, criou o HTML, o TS para a nossa lógica e o CSS para o nosso estilo. E aqui na esquerda já criou também a pastinha já com o meu componente aqui dentro, Hello. Bem, agora vamos dar uma olhada no que ele criou aqui. Então ele criou aqui, por padrão, ele cria esse Hello Works, ele cria ali um elemento para você ver renderizando, tá? Ele cria o nosso CSS, que a gente não vai usar no momento. Vou fechar aqui o app component. E ele cria o TS, que é a nossa lógica para esse componente. Então a gente está vendo que é muito semelhante àquele app component que a gente estava mexendo, que ele criou por padrão. Só que aquele app component a gente não vai mexer muita coisa nele, tá, pessoal? Ele é mais para poder ser uma cápsula de toda a aplicação. Tá? A gente está mexendo aqui mais para efeito de aprendizado, tá bom? Mas a ideia é a gente sempre criar componentes personalizados. Então a gente criou esse componente aqui, tá? E aí olhando aqui, olha o que ele criou um seletor. Então para eu identificar, fazer o uso desse componente na minha aplicação, eu vou usar uma tag app hello. E aqui da mesma forma tem as importações, que são as dependências. Aqui tem o template URL, que é qual é o arquivo que ele vai fazer o binding, né? Que a gente viu ali para pegar os dados, para projetar. E aqui a folha de estilos que está relacionada a esse componente. Tá bom? Então é bem padrão, como a gente viu ali no outro. Tá? Agora a gente vai voltar lá no app componente e a gente vai jogar esse componente hello no meu app, no meu componente app. Então como é que eu faço aqui? Ó? Então vamos tentar aqui primeiro. A gente vai trazer aqui, ó, app hello, ó, ele já apareceu aqui. Então estou usando como se fosse uma tag da HTML e vou fechar aqui, ó. Vou fechar aspas aqui, vou fechar aqui, tá vendo? Ó, e aqui olha o que ele já fez, ó. Ele já importou automaticamente o meu hello component. Tá? Porque aqui, ó, a gente está utilizando aquelas extensões, então ele já me ajuda, já importou aqui o app hello para mim. Vou dar o ng
serve-o para a gente ver como está essa aplicação de novo. Ele vai subir de novo a aplicação nova, com os componentes novos. Então olha que legal, a gente tem o início do componente app, o que a gente já fez, e agora olha, ele projetou aqui um Hello Works, ou seja, ele acabou de jogar o componente dentro do meu outro componente. E aí sim ele termina o componente app. Então aqui, pessoal, a gente já tem dois componentes. A gente tem um componente app e dentro dele, de forma encapsulada, a gente tem um componente aqui, Hello Works. Para a gente tirar a prova real disso, vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez lá no app, que é para fazer o quê? Para a gente colocar um início a fim ali no app Hello. Então posso colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um P aqui, início componente Hello fim componente Hello. Então vamos ver como é que ficou. Perfeito. Ó, início, onde inicia o componente, e ele vai projetar o que tem dentro dele, toda a parte da lógica e etc. E aqui, fim do componente Hello. Então aqui a gente já tem, né, o conceito do componente filho, né, que a gente chama de child, e o componente pai, que a gente tem o componente pai como app e o componente filho ali como o hello. Beleza. Bem, pessoal, e aí como eu falei, né, o Angular ele não tem ali ele não tem uma biblioteca de estilos. Então a gente pode fazer o que? A gente pode adicionar uma biblioteca do Bootstrap aqui no projeto. Então existem muitas bibliotecas de Bootstrap para Angular. Então eu não aconselho você a fazer um import direto para o Angular, porque ele precisa de componentes. Então a lógica dele, até de renderização de CSS, é diferente. Então você importando o Bootstrap como você importaria usando ali um JS Vanilla, uma página index, ela é diferente e às vezes ele quebra. Porque lembra quando eu falei, a gente não tem aquela página index, às vezes o teu componente ele vai aparecer depois que o CSS é carregado, e para o Bootstrap, para as coisas acontecerem, ele precisa que tudo esteja na ordem certa. E o Angular não respeita essa ordem porque ele não renderiza todos os seus componentes quando ele abre, ele vai renderizando aos poucos. Então o ideal é que você busque na internet uma biblioteca ali do Bootstrap, e eu já trouxe aqui umas legais aqui que eu já testei e eu gostei bastante, que foi essa daqui, ó, né? Então essa daqui bem tranquila, tá vendo? Então a gente já consegue dar um NGADD aqui, ó, NGADD Bootstrap, e já fica pronto para usar, pessoal, bem tranquilo, bem rápido da gente fazer, tá? Então eu vou fechar aqui para vocês e vou adicionar aqui o Bootstrap. Yes. A gente vai voltar lá no nosso app component e a gente vai ver se realmente ali a classe está funcionando. Então aqui no botão, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar uma classe aqui, né, que a gente sabe lá que já funciona no Bootstrap. Então eu vou colocar aqui uma btn, botar aqui btn primary, que é o botãozinho lá padrão. Vamos lá, ng serve-o, ng, né, no mg. Salve aí, galera de Minas Gerais. Beleza, subiu, já apareceu aqui o botão, tá? Eu tô com zoom aqui no navegador também para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então aqui já adicionou o Bootstrap, então já começou a ter um pouquinho mais ali, né, de beleza, né? Então ele já mudou a fonte, já não deixou aquela fonte ali serifada, tá, pessoal? Então o Bootstrap já está funcionando agora. Então os itens, se você utilizar as classes do Bootstrap, já vai ficar do jeito ali que você está acostumado a usar dentro do seu projeto do Angular, tá bom? Então a gente pode fazer um teste aqui, vamos organizar um pouquinho aqui, né, esse app component. Então só vou colocar todo mundo aqui dentro de uma div container. Então vou botar aqui uma div container aqui, e aqui eu vou jogar
esse pessoal para cá, todo mundo para cá. Beleza, pronto, já ficou legal aqui, já deu uma organizada. Então eu vou colocar também uma margem top aqui, eu vou colocar 5, só para a gente ver que agora está funcionando aqui, né? Então já está funcionando o Bootstrap, e vai ficar um pouquinho aí, vai ficar mais interessante aí pra gente, né, pessoal? Então vamos lá, vamos ver aqui mais outros pontos aqui também que a gente conhece de interpolação, né? Então nessa classe aqui, hello, que a gente já viu, né? Então vou botar aqui no app de novo, tá? E a gente viu que a gente consegue fazer assim, né? Então ele faz esse entendimento, então ele vai pegar aqui. Vou trazer aqui o HTML para a gente ver, então para a gente entender, para a gente já relembrar, né? Que eu estou correndo aqui para a gente conseguir bater isso aí, bater essa meta de 1 hora. Então aqui é só mudar a variável que o Angular já faz essa atualização para mim, né? Ele já faz essa verificação, ele já faz essa atualização e eu sempre preciso colocar aqui entre dois colchetes, contador. Entre duas chaves, na verdade, né? Duas chaves aqui, e ele já projeta para mim. Então ele entende que tudo que estiver aqui dentro ele vai jogar. Eu posso colocar uma lógica aqui? Não, ele não aceita lógica muito complexa. Ele pode aceitar ali um if, alguma coisa, mas a ideia é você fazer a lógica nesse arquivo aqui do TS, tá, pessoal? Bem, esse aqui é o jeito old school da gente fazer, tá? Então, em algumas documentações, alguns blocos de documentação do Angular, inclusive os que são mais recentes, ele já está sugerindo a gente usar o Signal. Que o Signal ele é uma biblioteca também que utiliza o padrão Observer e que o Angular está indicando para a gente trabalhar ali com o gerenciamento de estado. E como que a gente faria isso aqui no Signal, tá, pessoal? Então a gente vai fazer uma variável também contador, muito parecido como a gente fez, só que a gente vai adicionar o Signal, tá? E vou passar 0, que é o valor padrão inicial dele, tá? Então ele vai estar aqui, pum, update Angular Core. Então aqui já quebrou porque o Signal a gente utiliza de maneira diferente, tá? Então agora para eu atualizar, eu vou botar contador, vou botar aqui update, vou passar o lambda que é o valor dele mais 1. Beleza? Então assim que a gente vai atualizar, pessoal, o mesmo efeito. Aqui no HTML eu vou precisar mudar também, porque aqui eu vou chamar ele como se fosse uma função, tá? Então o Signal funciona assim, mas pessoal, do mesmo jeito, tá? Aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Perfeito? Legal também. A gente não vai se aprofundar muito aqui no Signal. Estou mostrando para vocês ali a forma que é recomendada hoje pela equipe do Angular, né? A galera tá trazendo o Signal, já trouxe o Signal para a biblioteca padrão aqui, tá? Do Angular. Então, tudo que tiver aqui nessa Angular Core, você sabe que é da biblioteca do Angular. Então, tudo que você for atualizar, ela já vai atualizar junto. Então, isso é uma coisa muito positiva. Tá? Mas, pessoal, funciona do mesmo jeito, tá bom? Então pesquisa aí sobre Signal, dá para criar muita coisa ali parecida com o que a gente tem no Vue.js, que é criar propriedade calculada. Então cada signal de dentro que for atualizado, ele atualiza para você a propriedade calculada. Então tem umas coisas muito bacanas ali. Então, pessoal, como é que a gente vai transformar? A gente pega aqueles elementos e joga aqui. A gente já entendeu que tem a interpolação. Perfeito. Agora a gente vai ver uma coisa que a gente chama de diretiva. O que são as diretivas? É como que a gente manipula e transforma os elementos na tela. Então a primeira diretiva aqui que a gente vai fazer, eu vou criar aqui um botão, vou botar aqui um btn, vou botar um btn.btn primary e vou colocar aqui ação, tá? Ação aqui qualquer, tá bom? Beleza? Então vou botar aqui e vamos ver se vai renderizar. Beleza? Ele já renderizou aqui ação, né? Renderizou aqui pra gente, então tá tudo funcionando aqui normal. Componente ação, fechado.
Então eu vou colocar aqui um evento nessa ação. Então eu vou começar aqui, ó, abrindo aqui parênteses, e vou colocar aqui um clique, que é o evento de clique, e vou colocar aqui a ação. Ela ainda não existe, vai dar problema, mas eu já vou criar ela aqui. Então vamos criar aqui a ação, vou criar aqui a função normal, tá? E aqui eu vou colocar um alert e vou colocar aqui ação executada. Beleza? Bem lúdico aqui para a gente entender. Botei aqui no componente errado, né? Nunca vai para lá. Vou aqui para o meu componente hello. Beleza? Isso acontece, né, pessoal? Então, vamos lá. Ação já está funcionando. Ação executada. Bem, esse botão aqui já está funcional. Bem, e aí em alguns casos a gente precisa, né, ocultar. Então a gente precisa usar um if ali na diretiva, né? A gente precisa escolher se a gente vai renderizar ou não aquele elemento. Então, isso são diretivas novas, tá? Isso entrou nas últimas versões. Então a gente tem uma diretiva aqui que a gente coloca o arroba, tá? Aqui no arquivo, coloca o arroba. Então acho que quem veio ali de Razor, quem veio ali também de Blade Template do PHP, quem veio de Razor da Microsoft, quem veio do próprio ASP, vai achar isso muito comum, né? Quem não veio não vai achar. E é a gente criar aqui essa diretiva com arroba, tá? Que também a equipe do Angular sugere que a gente faça dessa forma agora, tá? E aí eu vou mostrar também como é que a gente pode fazer de outra maneira. Então, se você está entrando num projeto que já tem um tempo, você não vai achar essa diretiva, porque isso aqui é novo. Provavelmente você vai achar uma outra diretiva que eu vou mostrar para você. Então, aqui é uma condição que você coloca qualquer, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui qualquer variável que esteja aqui na minha hello. Tá? Como eu não tenho, eu vou colocar um true aqui para ficar bem lúdico, beleza? Então a gente veio aqui, ó, tá? O botão tá visível. Eu vou abrir aqui o nosso editor para a gente ver aqui os elementos, tá? Para a gente ver como que ele faz, como que isso aqui é montado na tela. Acho que bacana a gente entender. Ó, então ele tá renderizando aqui o HTML, o app root, que é aquela app principal, e ele tá jogando aqui, ó, os nossos componentes, ó, app hello. Ó, então aqui está o nosso botão, tá? Então aqui está o nosso botão, ó, app hello, ó, e aqui está o nosso botão. Então aqui vamos colocar false, né? Para a gente escolher e esconder ele. Bem, legal aqui, pessoal, que ele não dá um hide, né? Ele simplesmente atualiza o DOM do documento. Então ele tira realmente o componente, ele reescreve o DOM. E some, realmente não dá um hide ali, então o documento, aquela tag, aquele botão, realmente ele deixa de existir quando a gente usa ali o if, né? Quando a gente usa essa diretiva aqui, tá, pessoal? E a mesma coisa aqui quando a gente coloca true, ele volta aqui, ó, já voltou o botão, tá? Então essa aqui é a primeira diretiva que a gente consegue usar para a gente poder criar ali, né? Uma condição, para a gente pode renderizar um formulário dentro de uma condição que a gente precise, né? Que a gente precisa fazer ali, por exemplo, né? E claro que isso é tudo também de forma bem dinâmica. Então eu vou aproveitar e eu vou pegar esse contador aqui que a gente criou. Vou ficar ao contrário, é melhor. Isso. Beleza? Então ele já adicionou aqui o contador. Foi aqui um HTML aqui indesejado. Beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3. Beleza, já apareceu. Então apareceu aqui o botão da ação. Então, pessoal, também é dinâmico. Acho que ficou claro aqui, né? Que é bem tranquilo, é bem responsivo, bem rápido, né? O Angular, ele, apesar de ele ter uma fama de ser pesado, pessoal, ele não é. Mesmo que a sua aplicação fique grande, existe muitas formas de a gente criar a aplicação de forma modular. A gente consegue dividir por módulos, que eu estou querendo trazer, né, esse tipo de conteúdo para você, que, né, com os nossos clientes a gente faz todo esse processo, a gente divide por módulos, porque realmente as aplicações ficam gigantes. E a gente consegue dividir esse tempo de carregamento em módulos, em telas, para o usuário lá final não está carregando a aplicação inteira, né, no momento que ele abre a tela de login. Então existem diversas práticas que a gente consegue fragmentar isso para ter o menos impacto possível aí no
pro... Ó, já apareceu aqui, ó, legal. Maior que 10, então 11, e já apareceu aqui a telinha do computador, tá? Então essa é a parte básica que a gente tem ali de interpolação. Isso é praticamente, eu acho que 70% do que você vai usar no Angular, tá? Essa parte de interpolação. Claro, tem bem mais coisas aí da gente falar no vídeo, tá bom? Vamos lá, fica aqui comigo, tá, pessoal? Então se inscreve no canal, deixa o like aí, tá bom? Que vai ajudar muito aí a moral de vocês. Bem, então a gente já chegou aqui. Já vimos muitas coisas, estruturas, diretivas, o if aqui, como é que funciona. Agora vamos numa diretiva muito importante também, que é a gente receber os dados de algum lugar, de alguma coisa, a gente precisa projetar, né? Uma coisa também que a gente comum aí da gente fazer no Vue.js, no React, a gente precisa projetar, né? Então vamos criar aqui uma lista simples, tá? De coisas aqui. Então vou colocar aqui itens, tá? Então eu vou colocar aqui maçã. Vou colocar aqui bem lúdico, tá, pessoal? Porque a ideia é a gente pegar o conceito, tá bom? E aqui também é pegar maçã, banana e pera. Não, morango, moranguinho, morango. Muito typo. Fico nervoso aqui toda hora que eu vou fazer vídeo. Beleza. Aqui, pessoal, fechar aqui o app component para não confundir. Então aqui a gente vai fazer uma diretiva muito parecida como a gente fez aqui a do if, tá? Só que a gente vai colocar aqui um for, tá? Então ele já vai dar aqui o type para a gente fazer, ó. Itens, eu criei aqui os itens para facilitar. Ele vai dar um track pelo index. O track aqui é uma função para o Angular poder entender qual é a linha que você está atualizando e para ele não precisar renderizar a lista toda. Isso também é uma otimização que a gente ganhou aí já há algum tempinho. Então, se você tem uma lista muito grande, o Angular só vai atualizar aquele item da lista. Ele não precisa mexer no seu HTML todo, tá? Então, você ganha muita velocidade com isso. Fica bem performático. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar uma... Vou botar aqui uma UL. E aqui eu vou jogar esse for para cá para dentro. E aqui eu vou projetar a linha. Botar um LI aqui. E aqui eu vou colocar, vou fazer na interpolação, eu vou jogar o item. Pronto, vou jogar o item aqui. É um objeto simples, não preciso nada demais. Vou salvar. Pronto. Maçã, banana, morango. Então ele já renderizou aqui para mim também. Tá? Vou dar um ADD aqui no... Esse cara aqui, vou botar margem... Bora, vou botar 5, só para dar uma distância aqui, beleza? Então maçã, banana e morango, tá? Pessoal, é bem simples, tá? Então a gente usa essa diretiva aqui, eu acho que ela ficou até mais limpa do que a diretiva antiga, tá? E aí, de novo, outro disclaimer. Está pegando um projeto muito antigo, você não vai ver essa forma aqui de escrever. E eu vou mostrar para você aqui, se você tiver um projeto antigo, como é que você vai ver. Então eu vou comentar aqui essas duas. Também não muda muito, tá, pessoal? Então, provavelmente, o que você vai ver aqui vai ser... Vou botar uma div aqui para a gente capsular esses dois caras. Vou colocar aqui um ngIf. Aqui ngIf. E aqui a gente vai entrar com a condição. Já está reclamando aqui. Tá aqui um ngIf, tá? Já vai resolver isso aqui. E eu vou colocar esse cara aqui dentro, tá? Então vamos lá para ver se vai funcionar. Como módulo era a nossa dependência no modelo antigo, ó, viu? O erro saiu, que era como a gente fazia antigamente. Então ele já nem deixa mais, ele não importa o modelo comum já para os novos projetos, tá bom? Então vamos lá. Foi, já funcionou. Apareceu aqui, tá? O contador 12 mediante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai aparecer, agora apareceu com 11.
Beleza? Então funciona, pessoal, da mesma forma, só que a equipe do Angular sugere que a gente faça desse jeito. Tá, pessoal? E aí, como é que a gente faz o for aqui? Também muito parecido da mesma forma. A gente já já importou lá o módulo, então a gente não vai ter problema. Então eu vou pegar o item aqui que eu quero, tá? Então aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, ng for, tá vendo? Ng for. Eu vou colocar let item in items, beleza? Ng for. Errei aqui, ó. Errei aqui, ó. Agora sim. Beleza. É o off ali. Errei no off. Beleza. Então vamos lá. Foi isso aí. Simples. Bem, ainda bem que foi rápido. Beleza? Então, provavelmente você vai encontrar aí em projetos legados esse ngIf aqui e esse ngFor, tá? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, a gente já viu aqui bastante coisa. Input e output. Bem, quando a gente cria um componente, pessoal, e a gente utiliza ele dentro de outro componente, como a gente está fazendo aqui com a app, aí eu vou trazer ali também o conhecimento que a gente tem no React, né, que geralmente a gente passa as props desse componente. A gente passa dentro de um componente, a gente passa para o outro componente, para o componente filho. Isso acho que isso é comum, né? Então isso não poderia deixar de não existir no Angular, tá? Então o que a gente tem aqui? Como que a gente cria essas próprias, né? Essas passagens aqui essa passagem ali de conteúdo, né? De dado, de informação. Então aqui no Angular a gente vai colocar aqui um @input, que é para identificar. Então, vou dar um enter aqui, ó, Angular Core, e aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar aqui por exemplo, essa lista aqui, tá? Vou passar essa lista aqui. Então vou colocar aqui itens e vou colocar que ele é igual a uma lista vazia, ok? E aqui falta aqui fazer essa função aqui, que ele é igual a uma lista vazia, tá bom? Essa lista aqui eu vou passar lá para o meu app, para eu simular que o meu componente pai está passando os dados para o componente filho. E aqui no meu componente pai, aqui no HTML do meu componente pai, no app hello, olha que legal que eu vou ter aqui agora, ó. Eu vou ter aqui com uma propriedade itens. E eu vou passar esse itens que tem aqui, ó. Tá bom, pronto, melhorou. Só um ajuste aqui, eu tinha feito ali o ensaio com string, né? Mas a gente vai ver o mesmo efeito aqui, agora. Tá, pessoal? Então, a gente clicou aqui, ó, colocando itens aqui, tá? Colocou os itens aqui, que agora o item é uma propriedade do app component, do componente pai. Então ele chama aqui o componente filho no HTML e ele passa as propriedades através do componente filho. Então esse dado vai para o componente filho aqui, ó, através do input, e o componente filho renderiza isso na tela. Tá vendo aqui, ó, renderiza isso na tela. Também funciona com as diretivas, aqui também novas, né? Então isso aqui também funciona da mesma forma, não vai mudar o jeito que funciona, tá, pessoal? Então aqui a gente já tem essa utilização e essa transformação dos dados ali já na tela de vocês. Bem, agora aqui uma coisa legal aqui também da gente entender é que agora a gente fez a entrada do dado, né? E às vezes a gente precisa da comunicação do componente filho para o componente pai. E a gente faz isso através do output. E output é um pouquinho diferente, que a gente já vai entrar aqui em um pouco mais de detalhe. Vou colocar aqui para você, ó, botar um new aqui e já vou gerar aqui o construtor dele para a gente entender, tá? Beleza. Então vou voltar aqui agora no meu app component, que não tem mais aquele botão de ação. Criar aqui uma função.
né, um método que ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer assim, confirmar. Vamos botar gerar relatório. Eu vou colocar aqui só um alert. Gerar relatório. Aqui no componente filho, eu vou achar o confirmar. Ou seja, que é a ação que vai ser emitida de dentro do filho. Então eu vou colocar aqui, ó, gerar relatório. Beleza? Gerar relatório. Agora aqui no Hello Component, eu vou criar aqui um botão aqui que vai ser confirmar.emit. O que ele vai fazer? Ele vai emitir um evento para a função que foi colocada no campo confirmar. Né? Isso parece ser um pouquinho confuso, mas a gente consegue entender aqui. Então, toda vez que esse botão do componente filho for acionado, ele vai executar a propriedade confirmar do componente filho. Que na verdade essa propriedade a gente sabe que é um evento, mas quem vai estar determinando esse evento é o componente pai. Então esse confirmar vai acionar essa função. Então vamos ver na prática como é que ficou isso. Então aqui, ó, no componente filho, que é o hello, ele não tem aqui nenhuma função para dar um alert. Tá vendo? Ele não tem. Até tem essa aqui, mas eu vou deixar aqui comentado. Tá bom? E essa função de realmente gerar o relatório, ela é do componente pai. Só que ele está delegando isso para o componente filho. Então vou ver como que fica aqui isso na prática. Ó, então a ação aqui, ó, que está no componente hello, aqui está normal, aquele mesmo botão que continua funcionando. Agora a ação, ó, essa aqui é a ação do componente. Essa ação aqui ela já vai emitir. Quando eu clicar aqui, ó, gerar relatório. Então quando eu clico aqui na ação, que é essa ação aqui, eu vou tirar para a gente não confundir, tá, pessoal? Eu vou tirar esse primeiro botão aqui, ó, para ficar mais claro para a gente entender. Tá? Então esse botão de ação, ele está acionando, ele está emitindo um evento de dentro do componente filho e o pai que anexou esse evento à função do pai. Então esse gerar relatório aqui, ó, é do pai, mas eu estou acionando do componente filho. Então isso aí também é uma prática muito boa, tá, pessoal? Acho que é uma coisa ali de bastante valor que a gente está aprendendo aqui nesse vídeo, que eu queria colocar nesse vídeo, porque isso vai englobar assim, a espinha dorsal do Angular, tá bom? Já está chegando no final, tá, pessoal? Mas ainda tem coisa aí. Vamos lá. Então, o que falta para a gente pegar aqui, que a gente não viu? Tá? Vamos pegar a parte de rota. Então, legal. Então, a gente fez aqui o componente, né? Mas um componente fica dentro do outro. Como é que a gente consegue acessar os componentes através dessas rotas? Tá vendo? Tem até aqui uma que eu estava gerando de teste. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Muito fácil também. O Angular já tem a parte de rota pronta, então eu não preciso... Vou só fechar aqui. Eu não preciso instalar nada, então ele já tem a própria parte de rota. Então eu vou criar aqui, tem um arquivo de app routes, eu vou criar mais rotas aqui. Então o que eu preciso criar? Eu preciso criar aqui um objeto, que eu vou colocar o path, que é o path lá, de hello. E aqui eu vou colocar, ó, aqui o componente, ele vai pedir o componente que eu quero renderizar. Então eu vou colocar aqui hello component. Beleza? Agora o hello eu vou tirar de dentro do app component, porque já vai começar a perder o sentido a gente ficar com esse camarada aqui, ele vai perder aqui um pouco de sentido, então eu vou tirar ele daqui, tá? Vou tirar ele daqui. Ele está dizendo que não precisa mais usar o componente e eu vou apagar aqui.
Beleza? Então saiu daqui, só tem o componente app. Bem, agora a gente vai lembrar por que tem aquele route lá no app component. Vamos lembrar lá. Então, pessoal, esse router outlet é a lógica onde o Angular ele vai jogar o componente que a gente colocou na rota. Por isso que eu coloquei esse final do componente app para a gente entender como que isso vai acontecer. Então, como eu criei a rota aqui, ó, como eu criei essa rota, pessoal, né? Eu criei essa rota aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para o componente app. Então, por exemplo, a primeira rota que a gente tem aqui, ela já está direta ali já é o app, já é o próprio componente, então ela já renderiza. Quando eu colocar /hello, ele vai para esse componente hello component, que não vai aparecer muita coisa, porque a gente tirou os itens, a gente tirou as coisas lá, né, do app, mas vamos fazer aqui para a gente visualizar como é que vai ficar. Então aqui está o app, então aqui com mais. Quando eu colocar aqui hello, ó, início app, meu nome é Thiago, início hello, ação e fim do componente hello. Ação não vai ter nada porque a gente já não está trabalhando mais com o componente filho e pai. Agora a gente já está fazendo a questão da rota. Tá, pessoal? A gente pegou o mesmo componente, mas não faz mais sentido. O filho e pai não é rota. Né? As rotas podem ter filhos, mas aqui o conceito é diferente. Aqui eu estou mudando de componente através de rota. E eu não estou inserindo dentro do componente. Ah, Thiago, mas aí você está colocando aqui no router outlet. Mas aqui o conceito ele é diferente. Aqui a gente está fazendo já a parte de rota, que é um outro modelo ali que a gente consegue trabalhar. Eu não digo que é uma opção diferente, né? Na verdade é outra coisa, né? E aí a gente vai pegar aqui e vai criar um outro componentezinho. Vamos dar um stop aqui na aplicação. Vamos criar mais um componente aqui, ó. Dessa forma, eu vou ensinar um jeito aqui da gente criar o componente mais rápido, que é ngGC. Vou colocar aqui initial, vou colocar aqui initial e vou colocar lista, por exemplo. E aqui eu vou dar um skip testes também. Beleza? Só para a gente não utilizar aqui o teste. Beleza, ele criou. Então já criou aqui o lista, tá vendo? Mesmo esquema. Eu vou pegar aqui a lista que a gente fez no fora aqui, vou pegar esse cara, vou jogar para cá e vou pegar a lista que está lá no app e vou jogar para cá. Beleza? Vou jogar para cá. Então fechado. Já não vai estar dando problema aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na rota e vou adicionar mais um componente desse aqui, ó. Eu vou colocar lista. E aqui eu vou colocar, ó, lista component. Estou puxando o componente que eu quero. Agora eu tenho duas rotas. Quer dizer, esqueci de colocar a vírgula aqui. Tenho duas rotas. Vou subir minha aplicação novamente. Com NGCRVO. E pronto, já está aqui, ó. Então agora quando eu clicar aqui em hello, ele vai para o app hello. E aqui quando eu colocar a lista, ele vai para a app lista. Pronto, agora sim. Ó, início componente app. Ah, Thiago, mas por que o app está sempre aqui? Porque o app, pessoal, é ele que tem o router outlet. Então, se a gente voltar aqui no app, ó, o app, então o Angular vai procurar onde é que está o router outlet e ele vai começar a renderizar ali os componentes, tá? Ah, Thiago, mas a gente consegue fazer um componente renderizando dentro de outro componente? Sim, a gente consegue. A gente consegue tranquilamente. É só pegar esse router outlet aqui e jogar lá dentro, tá? Do outro componente e a gente cria lá a gente pode criar lá um child de dentro da rota, tá? Vamos tentar fazer isso aqui rapidinho, porque acho que é um ponto bem importante. Se a gente passar por isso aqui batido, não sei se vai ser legal. Então aqui, ó, ainda dentro, tá? Esse aqui ainda é o mesmo objeto, path. A gente vai colocar aqui, ó, children. O que é o children? Children é uma coleção, é um array de rotas desse path também. Então é só pegar esse path aqui, ó, e jogar aqui. Beleza? E jogar aqui. Só que agora o meu app, meu app hello, ele precisa ter o componente aqui, ó. Vou botar aqui, ó, renderizando para a gente
para ficar claro para a gente, né? Renderizando. E eu coloco aqui um router outlet. E aqui vai estar dando problema porque eu preciso importar aqui o router module. Beleza? Então aqui agora no hello eu já tenho o router outlet, então já posso renderizar. E aqui nas rotas eu já estou dizendo que lista precisa ser renderizada dentro de hello. Então o Angular vai entender a minha rota. Estou no path lista dentro de hello. Então ele vai procurar dentro de hello o router outlet e vai renderizar ali. Mas o mais legal é que eu posso deixar esse camarada aqui fora também. Eu posso deixar ele aqui, então eu posso renderizar ele tanto dentro do componente do hello, como também no componente app. Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Ó, isso aqui eu estou fazendo mesmo, não estava nem ensaiado, mas acho legal a gente fazer isso aqui. Tá? Então aqui a gente vai colocar o hello, fazer aqui primeiro, hello, já colocou aqui, ó, renderizando, tá vazio. Então se eu colocar aqui lista, ele tem que renderizar. Renderizou. Lista works. Já renderizou. Então ele já tá. O lista ele já colocou aqui. E se eu apagar esse cara aqui, ó, ele já jogou o lista aqui de novo, ó. Só que ele jogou o lista dentro do app. Pô, Thiago, tá confuso isso. Bem, pessoal, só você pensar em hierarquia, tá? Por isso que eu coloquei aqui o nome app para a gente visualizar. Então, pela rota, esse lista ele está acessando no app. Então, se a gente olhar aqui o arquivo de rota, como é que ele está fazendo? Ó, ele está procurando aqui, ó, na rota central. Lista, ele procura aqui, não é. Opa, achei, renderizou. E a mesma coisa se eu colocar hello lista. Ele vem para cá, opa, barra lista. E ele vai procurar dentro aqui do hello e vai renderizar. E ele, para aparecer, ele precisa do router outlet. Se não tiver o router outlet, ele não vai aparecer. Beleza. Ainda em rota, pessoal. Ok, Thiago, mas qualquer um vai acessar minha rota. Como é que fica isso aí? Bem, o Angular também já pensou nisso, então ele já tem também isso pronto, que é o que a gente faz com os guards. Então como é que eu crio um guard aqui no projeto? Também é bem simples, é bem tranquilo de fazer. Tudo pronto aqui, a gente faz aqui via CLI também aqui do Angular, tá pessoal? Então o guard, ele é o cara que vai ficar vendo a rota, ele vai aplicar uma lógica de negócio para garantir se aquela navegação ela pode ser continuada ou não. Então eu vou criar aqui um serviço, que é generate serviço. Vou criar aqui dentro da pasta inicial, vou botar hello.guard. Beleza, criou aqui na pasta do hello, como eu queria, tá? Então ele já criou um serviço. Então, o serviço, o que ele é? Ele vai ser um componente que vai ficar disponível em toda a aplicação. Então, eu consigo pegar, né? Isso aí vai usar o padrão singleton para poder disponibilizar aquela classe de serviço para qualquer componente que fazia a injeção daquela classe. Beleza? Não vou entrar muito em detalhe, mas também é bem tranquilo ali. Pesquisa aí a parte de serviço no Angular, tá? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse Hello Guard Service, ele vai implementar implements, porque ele é uma classe, né? Então a classe implements o can activate, que é uma interface, perfeito? O can activate é que a gente vai conseguir usar para fazer esse trabalho aí. Então eu venho aqui, ó, implementar a interface, ele já vai implementar para mim. E aqui, pessoal, a gente vai colocar a nossa lógica de negócio. Vou colocar aqui um return false para vocês já entenderem o que faz. Então, o route, pessoal, é para onde ele está indo. Tá? Aqui eu posso colocar next também, para ficar mais... Então, qual é a rota de destino que ele está indo? Então, aqui eu posso criar uma lógica para, por exemplo, verificar o que ele tem de login, as propriedades que aquela rota está pedindo. Eu posso comparar se ele tem direito de acessar ali aquela rota e dou um break nele, como no caso aqui eu estou retornando um false aqui para ele, tá?
Então vou retornar false aqui. Pessoal, a gente já criou o nosso canActivate, tá? Agora eu vou lá na rota e vou colocar esse canActivate aqui no lista, nesse lista aqui, tá? Então vim aqui e coloco um canActivate, aí eu vou colocar aqui, ó, que ele é uma lista, e vou colocar guard, ó, hello guard service. Vou colocar aqui, ó, hello guard service. Beleza? Então já coloquei aqui, então ele já está preparado já para bloquear a minha rota. Então vamos ver se vai funcionar ou não. Qual o esperado, pessoal? O esperado é quando eu colocar aqui lista vai funcionar. Beleza? Funcionou. Porque aquele lista é do principal, da raiz. A que está bloqueada é essa aqui. Já funcionou, já não está indo para a lista. Ó, hello lista. Ele está voltando aqui, tá vendo? Caramba, olha que legal. Hello, tá nem indo, ó. Não tá chegando. Ele vai chegar na hello. Ah, legal, chegou na hello. Agora, na lista, ele já não chega. Beleza? Então, para a gente ver isso aqui realmente funcionando, a gente coloca true, que agora ele vai permitir. Beleza, voltou a permitir. O que a gente tem aqui também, pessoal? A gente tem aqui também o canActivate child. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é quando eu estou dizendo que eu quero uma regra específica, porque eu estou bloqueando aqui. Eu não estou bloqueando mais o hello. Eu estou bloqueando os filhos do hello, né? Então ele bota aqui, ó, canActivate child, então ele vai rodar para cá. Mas esse componente aqui ainda não está pronto, por quê? Porque a gente tem que implementar também aqui o canActivate child. Então foi aqui, está reclamando que eu não implementei. Pessoal, mesma lógica, tá? Vou colocar aqui um return false. Por que eles são diferentes, Thiago? Porque eu posso estar usando em parâmetros diferentes. Então olha que legal. Eu estou usando esse parâmetro aqui no canActivate child e eu estou usando o mesmo serviço, o mesmo guard para o canActivate. Só que olha o que vai acontecer. Para o canActivate está passando, para o canActivate child ele não está passando. Então, em tese, hello vai estar disponível para acesso e a lista não. Beleza. Aí acertamos. Hello está passando. Agora vim aqui, ó, em lista, não está passando. Perfeito. Vou colocar aqui tudo true para a gente não ter problema. E fechamos aqui essa parte de guard. Não ficar lançando aqui, né, cara? Isso aqui vai chato pra caramba. Ficar colocando aqui. É legal a gente criar os links. E no Angular ele tem um link próprio para fazer essa navegação. Ele tem o link dele. Vou fechar aqui. Close to the right. Beleza? Ele tem o link dele para fazer isso. Então eu vou vir aqui na app component. E vou criar aqui uma UL, vou criar aqui uma LI e vou criar aqui um router link. Vou criar esse router link aqui. Vou tirar esse aqui que foi do parâmetro. Beleza? Então esse router link aqui, eu vou criar um para hello e um para lista. Beleza? Vou criar aqui. Está dando erro porque eu preciso importar. Eu preciso importar aqui o módulo, que é o Router. Preciso importar o Router Module aqui. Router Module. Legal. Pronto. Já parou de dar problema. Então a gente vem aqui no app agora. Tem essas duas aqui. Beleza. Só faltou criar aqui o hello e aqui o lista. Pronto. Já foi. Pronto. Agora hello vem para cá. Claro, esse aqui ele não está na hello, né? Esse aqui está no app. Então pronto, isso aqui está na app. Hello lista,
e app. Vou criar um app aqui, né? Faltou um app. Então vou botar aqui, vou botar vazio, que é o app. Vamos ver se vai. Então hello, lista e app. Pronto. Hello, lista e app. E já está funcionando aqui, ó. Ah, Thiago, mas por que não está mudando a parte de cima? Porque isso aqui é parte fixa, né, pessoal? O app ele é fixo. Então aqui, por exemplo, vai ser um componente de menu, que ele não vai mudar. Onde vai ficar ali a tua barra de navegação. E aqui dentro é onde as coisas vão acontecer, onde você vai fazer toda a troca de tela. Lembrando, né, que você pode fazer ali tranquilamente, como a gente viu aqui nas rotas, a gente viu tranquilamente que a gente consegue fazer ali por hierarquia, tanto de módulo como ali de módulo e de componente, como a gente viu agora, tá? Beleza, chegar aqui mais um ponto, formulários, né? Então assim, a gente precisa de formulário, então vamos criar aqui um componente bem rápido aqui, né? Via CLI, Generate Component, Forms. Agora criou no lugar certo, né? Beleza, criou no lugar certo. Bem, uma coisa que é importante também, né, pessoal? A gente criar a parte de formulário e o Angular não pode ser diferente, tá? Aqui na parte de formulário, pessoal, o Angular possui também o que ele chama ali de Reactive Forms, tá? E realmente é uma biblioteca bem poderosa para lidar ali com o form de uma maneira bem completa, tá? Então também a gente não precisa sair do Angular para fazer ali aquele formulário. Então vamos fazer aqui um formuláriozinho ali bem padrão, bem simples ali, tá? Vou pegar aqui, já tem aqui mais ou menos um formulário pronto aqui. Beleza. ng serve -o. Vamos ver se a nossa... vou aproveitar, vou fazer a rota aqui do form também, né? Vou fazer aqui a rota do forms components e vou criar, faltou uma vírgula, e vou criar aqui também já foi aqui. Vou criar também aqui o linkzinho aqui do forms pra gente também, tá? Poderia fazer isso aqui com uma diretiva for? Poderia, com certeza. Então, forms, lista, hello e vazio. Vou botar aqui forms. Então, vamos ver aqui, já atualizou. Routes. Beleza, escrevi errado a rota aqui. Forms, beleza. Forms works. E aqui a gente tem um formulário bem padrãozão aqui, Bootstrap, tá, pessoal? Bem padrão aqui, então só para a gente entender mesmo como é que vai funcionar a parte do form, tá? Então a gente tem ali, pessoal, a gente não vai manipular o form ali com o gerenciamento de estado, criar variável, colocar evento de clique. A gente poderia até fazer, mas o Angular tem uma maneira mais prática e rápida de a gente fazer isso. Aí como que a gente vai fazer esse formulário, tá? Então a gente vem aqui, a gente vai usar uma diretiva aqui chamada, vamos criar aqui um frm, vamos colocar aqui um form group, vou colocar aqui um form group, beleza? Então já veio para cá, não foi automático, né? Mas tudo bem, beleza? Então isso aqui é onde a gente vai construir o nosso formulário. Então, como isso aqui é uma classe, né, pessoal? Todo componente é uma classe, ela pode ter um construtor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um item privado e eu vou colocar aqui um FB de Form Builder e eu vou trazer aqui um componente aqui, um serviço para poder criar esses forms para mim. Pessoal, que ele consegue criar aqui de forma bem rápida e esse erro já vai sair daqui. Então vou colocar aqui this form ponto, vamos lá, na verdade igual, né, this form builder ponto group, e agora aqui eu vou criar aqui o meu form, né, vamos criar aqui o meu form dessa maneira aqui, botar um igual aqui que foi o
Então aqui eu posso colocar o nome, que eu vou usar lá no formulário. Aqui é o valor inicial, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar um validador. Então eu posso colocar aqui um validators.required, né, que está dizendo aqui que é obrigatório preencher esse campo. Eu vou colocar aqui o endereço, também é requerido. E eu posso colocar aqui, na verdade, max length, eu posso colocar aqui, sei lá, botar aqui 300. E vou colocar aqui e-mail, que ele também é required, mas ele vai ser aqui como e-mail também. Então aqui, pessoal, o Angular ele já tem esse padrão aqui, né, de formulário, que a gente já consegue trabalhar com ele, a gente cria os formulários, ele já tem validadores, a gente consegue pegar o estado aqui do formulário, a gente consegue fazer um gerenciamento do formulário bem avançado. E agora a gente vai pegar esse formulário aqui que a gente criou, né, que está falando aqui com aqui o nosso front-end, nome, endereço, e-mail, e eu vou fazer o que? Agora eu vou fazer o binding desses campos com os campos do formulário, para as validações funcionarem, eu conseguir pegar os campos conforme o usuário for preenchendo lá. Beleza? Para isso funcionar, a gente precisa importar mais um camarada aqui, que é o Reactive Forms. Reactive Forms Module. E aí eu vou importar, como é módulo, a gente precisa importar aqui, eu vou importar aqui, tá? Agora vai funcionar lá o módulo no meu HTML. Então aqui em form, pessoal, eu vou passar o form control, o form, na verdade, form group, que é o FRM, beleza, que a gente criou. Então aqui ele já bindou que esse form, ele é esse form group aqui. Então aqui, ó, nos campos de nome, eu vou passar o form control name. Aqui eu já não estou usando, então aqui eu já estou passando string. Então form control name, eu passo o que? Eu passo o nome, que é o nome do formulário aqui que eu criei. Vou fechar aqui o app component, o route, esse aqui. Foi o nome aqui que eu criei. Endereço e e-mail. Então vou usar essas variáveis que estão aqui, ó, nome. Para o endereço, eu vou usar o endereço para ele identificar qual é o item que ele está criando. E aqui eu vou colocar e-mail. Beleza? Aqui a gente já faz o binding, tá? Thiago, como eu sei aqui que eu estou fazendo o binding? Tá bom, a gente pode vir aqui em nome, ó. Eu posso colocar aqui a interpolação, colocar o this, não preciso colocar o this, desculpa. Botar o FRM. Vou botar aqui controls, eu vou botar aqui, que eu vou passar aqui o nome do control, que é nome, eu posso botar aqui, ó, value. Só para a gente ver o que ele está fazendo, ó. Ó, já entendeu, ele já leu ali o form e já está fazendo um byte, já está fazendo a interpolação com o valor do form já para dentro do meu HTML. Tá, pessoal? Então aqui eu vou botar, por exemplo, Thiago Caldas, colocar aqui rua projetada, acertar o R aqui, e o e-mail eu vou botar cal.thiago, vou botar cal.thiago não, vou botar thiago@thiago.gmail, beleza? Agora esse salvar aqui, vamos colocar uma forma aqui para esse salvar, eu vou colocar aqui vamos colocar aqui uma função salvar. Vamos criar aqui uma função para salvar. E essa função, o que ela vai fazer? Essa função, ela só vai dar vamos fazer só vou tirar ele do construtor, né? Tá no construtor aqui. Essa função, ela vai fazer só um console log no valor do meu form. Então vamos ver aqui, salvar. Vou dar aqui um console.log e eu vou pegar aqui o this.form.value, ou seja, eu vou projetar ali o valor que está nesse form lá quando eu clicar aqui em salvar. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o clique, tá? E aqui eu vou colocar o salvar, que eu já criei lá e
beleza, tudo certo. Vou dar F12 para ver aqui se realmente vai aparecer. E vou colocar aqui Thiago projetada a cal. Botar aqui Thiago.caldas. Thiago.caldas. Era. E vai, ó, Thiago.caldas. Pum. Vou vir aqui no console log, ó. Isso aqui não foi. Aqui, ó. Pum. Já apareceu aqui, então ele já está funcionando. O e-mail aqui não foi ainda, né? Vamos ver aqui o que tem aqui no e-mail. Se tem algum problema do e-mail aqui. Provavelmente ele não validou com o e-mail, então ele não está nem aceitando, ele não está fazendo o aceite dessa informação, tá? Aqui falta um detalhe aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui está quebrado. Isso aqui está quebrado. Isso aqui está quebrado. Ó. Aqui, pessoal, ó. Isso aqui está quebrado. Beleza? Agora vai consertar. Esse erro vai sumir aqui, ó. Agora sim, ó. Thiago projetada a Thiago.caldas. Beleza, Thiago.caldas. Vamos printar mais uma coisa aqui, ó, que é o estado desse form. Então o formulário tem vários estados aqui, ó. Então isso aí que você vai vendo com o tempo, é muita coisa para você fazer, muita coisa que você pode ver do formulário. Eu vou ver só se ele está inválido, ou seja, se o estado dele é inválido, ou se o estado dele é válido. Vou botar valid, se está válido. Então se está válido, tem que passar por todas as validações aqui. Então tem que estar preenchido, tem que estar requerido, e vamos ver se vai funcionar. Vamos ver o que ele vai printar para a gente. Vou botar aqui Thiago, botar aqui o e-mail, botar Thiago.cal. False. Beleza. Deu false porque com certeza ele já não está validando aqui a questão do e-mail. Vou colocar um e-mail válido aqui para a gente entender, ó, como que ele vai fazer. Vamos botar aqui um thiago@gmail.com. True. Beleza. Se eu colocar aqui, se eu tirar o nome Thiago, já vai dar false. Por quê? Porque nome é requerido. Tá? Então aqui a gente já consegue validar aqui já os nossos campinhos aqui, beleza? Para a gente finalizar, pessoal, vamos criar um serviço agora para ver se a gente consegue carregar ali, né, dentro dessa hello aqui algum componente, algum serviço usando lá alguma API para a gente poder projetar, tá bom? Da mesma forma como a gente criou esse guard, a gente vai criar aqui um outro serviço, tá? Esse S aqui, ó, ng generate service, e eu vou colocar aqui, ó, deixa só um hello aqui, que é o hello service, para ele não gerar um serviço, ele vai gerar um hello service, ó, esse serviço aqui. Perfeito. Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui, vou impor no construtor, eu vou importar aqui um módulo, vou botar um HTTP e vou colocar aqui o HTTP client, tá? Já vou importar esse camarada aqui. E aí eu vou criar uma função get POC, e eu vou retornar um http.get e vou pegar aqui a APIzinha lá do Pokémon, um recurso para a gente brincar, tá bom? Beleza? Fazendo só isso, pessoal, não vai funcionar. A gente criou nosso serviço aqui, mas agora para essa injeção desse HTTP client funcionar, a gente precisa fazer uma configuraçãozinha lá naqueles arquivos que eu falei que a gente não ia mexer, mas é coisa rápida. Tem aqui um arquivo bem aqui no inicial aqui, ó, que é o appconfig, e a gente vai inserir aqui, ó, para esse HTTP poder funcionar. Tá? A gente não precisa fazer muita coisa. Então a gente vai colocar aqui um provide HTTP client.
beleza? Se eu não me engano, isso aqui já é o suficiente para esse cliente funcionar. Então aqui no componente eu vou importar a gente vai importar esse serviço. E a gente cria um construtor aqui no componente, e da mesma forma como eu crio um client lá no serviço do Pokémon, lá do nosso serviço no Hello Service, eu vou criar também um private aqui, vou criar um nome service, tá? E vou colocar aqui como Hello Service aqui. Esse aqui, ó, Hello Service. Beleza? Então ele já está aqui no construtor, já foi injetado e agora eu já posso usar esse serviço. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? O Angular também ele trabalha com os hooks, né? Os hooks de estado de construção do componente. Então tem um estado aqui que é o ng-init. Implements ng on init. Esse aqui, onInit. O que ele faz? Ele identifica o ciclo da aplicação, ele identifica quando está iniciando o componente. Então, quando todo o seu componente, vamos lá pessoal, é o componente hello, não é o componente app. Quando o componente hello ele for ativado, quando ele for iniciado, ele vai rodar tudo que tiver dentro do ng-onInit, tá pessoal? Não é ativo, às vezes ele está ativo, mas ele já foi iniciado. Então você tem que destruir ele quando você construir, quando você chamar de novo o ng-onInit, ele vai funcionar. Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um PokéList e vou botar aqui ele é n, tá? E aqui esse n também aqui não é um ótimo padrão. Claro, eu estou correndo aqui, eu estou fazendo super simples. O ideal é você usar o tipo, é você mapear o que está vindo para facilitar o seu desenvolvimento, tá? E aqui eu vou colocar this service.getPoke. Então ele vai me trazer. Como isso aqui, pessoal, esse getPoke, ele é um observable, eu tenho que dar um subscribe nele, tá? Para poder chamar. É como se fosse o que a gente tem na Promise lá, né? Muito parecido, que a gente dá um then, é mais ou menos isso. E aqui eu vou ter vou encapsular ali a resposta da API, né? E o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho aqui o this.PokéList recebe resposta.result, que é o result aqui. Aqui está dando erro de tipo, a gente vem aqui no Hello Service, esse get aqui eu vou colocar ele como n também, tá? Então aqui ó, a gente já perdeu o problema de tipo, que o TypeScript ele te força ali a tipar, mas a gente consegue fazer esses percalços para deixar um pouco mais genérico. Mas o ideal é a gente colocar aqui o tipo ou a interface que ele vai retornar, tá pessoal? E a gente não conseguiu fechar ali, né, em uma hora, estamos quase 2 aqui, mas esse é o último ponto aí que a gente vai pegar, tá bom? Então a gente tem aqui, então em tese, eu vou printar o resultado, vou botar esse res aqui para ver se a gente não está fazendo besteira, e vou subir a aplicação de novo, ng serve-o. E vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir agora. Vou voltar aqui para o meu app Angular aqui, vou abrir aqui o meu console, então ele não está fazendo nada, né? Printou aqui, mas não, já printou aqui, porque estava lá já está no hello na verdade aqui, né? Ó, já funcionou, já trouxe para cá, já pegou aqui os 20 resultados, ó. Então ele traz o nome do Pokémon e traz a URL. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, no componente hello, agora a gente vai vir aqui no HTML, a gente vai fazer essa mesma diretiva fora aqui que a gente fez, só que a gente vai fazer aqui com a variável PokéList. Vamos pegar aqui PokéList, o item aqui .name, botar aqui o item.name aqui, beleza? E eu vou botar aqui também esse cara, vou botar dois pipes aqui fora para ele considerar que é o texto mesmo, né? Texto comum, e aqui eu vou colocar o URL e vamos ver como que vai renderizar.
results. Ah, ótimo. Aqui, ó, results. Joguei errado aqui, pessoal. Ah, beleza. Então aqui agora vai dar certo. Item.name e item.url. Beleza. Fechamos. E aqui um dos conhecidos não, né? Aqui até fechou aqui. Parede. Beleza, pessoal. Então foi bem corrido. A ideia foi fazer um vídeo rápido. A gente estourou só 1 hora, né? Do que eu tinha previsto. Bem, pessoal, agora eu vou pedir ajuda de vocês. O seguinte: escreve aqui no comentário. Nos comentários abaixo, escreve o que você achou, o que faltou, se foi muito rápido, se deu para entender, se o vídeo tá legal, curte, dá um like, dá um dislike, cara, interage aí para ajudar a gente e a gente entender o que a gente pode estar fazendo para trazer um conteúdo aí de mais relevância para vocês, porque assim, o conhecimento a gente tem, pessoal, a gente só precisa acertar o formato desse conteúdo. Eu estava procurando algum vídeo, também as pessoas me pediram para fazer um vídeo que fosse bem condensado sobre o Angular, porque os vídeos estavam muito espessos, né? E eu tentei condensar o máximo possível, né? Vou fazer ali as edições, a gente vai tentar reduzir o máximo possível para tentar aí chegar naquela meta ali de 1h20, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, curte aí, se inscreve no canal, deixa seus comentários ali, fale um valeu, coloca alguma coisa aí que eu esqueci, alguma coisa que eu fiz errado, tá bom, pessoal? E tamo junto aí, até a próxima, valeu!